Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura de Fedro de Platão. Vou voltar um pouquinho para relembrar em que parte estamos. Estamos na leitura do segundo discurso de Sócrates, onde ele está dizendo o seguinte: primeiro, não pode ser verdadeiro um discurso que diz que é melhor conceder favores a um ser não apaixonado do que a um ser apaixonado. Por quê? Porque ele diz que a loucura não é apenas um mal, ela pode ser um bem quando é uma loucura inspirada pelos deuses. E aí ele dá exemplos, lembrando que ele fala sobre as profetisas, que ele fala sobre também o poder divinatório que existe quando estão sendo inspirados por deuses. Então, portanto, dizer que não vale a pena você ter uma loucura significa olhar um pouquinho mais para que tipo de loucura é essa, se é uma loucura que vem inspirada pelos deuses, ou seja, uma graça divina. Então, se é desta forma, essa loucura ela é superior àquela observação do ser humano pelo conhecimento, pelo uso da inteligência, pela história. Então, ele diz que essa profecia, essa inspiração divina suplanta essa tarefa que pode ser feita pelos humanos, ainda que grandiosa, quando solitários, sem uma inspiração quaisquer. E aí ele diz que, portanto, existem vantagens de ter esse estado delirante, de loucura, quando é esse estado, né, desta forma. E que, portanto, quando o amor ele se apresenta para o amante e o amado desta maneira, isto é algo bom. E aí ele diz: bom, uma vez dito isso, agora a gente vai fazer uma outra análise, que é analisar a natureza da alma. E ele pergunta se a natureza da alma é humana ou divina. Ok? Tudo isso faz parte desse segundo discurso. Então ele disse: a alma é imortal porque ela move a si mesma. Aquilo que move a si mesmo, que não depende de nenhuma outra coisa para ser movida, não tem como findar. Estou fazendo um breve resumo aqui sobre o que já foi lido, né? Ela é um princípio inato. Tudo que é um princípio significa que não foi antes, porque senão não seria um princípio, portanto também não será anulada e, portanto, se demonstra a imortalidade da alma, que é a alma que se move por si mesmo. Então, ele diz, essa é a essência da alma, e ele vai nos falar depois, na sequência, que o corpo, quando ele é movido porque ele tem dentro dele, né, essa animação que é natural da própria alma. Então, a alma, portanto, ela é incriada e ela é imortal, ok? Estamos falando sobre isso. E aí ele vai nos dizer um pouquinho mais agora sobre essa característica dessa alma. E para isso ele vai começar a formular uma imagem, que é essa imagem que ele faz com um cocheiro que está levando 2 cavalos. Então ele fala que esta força ativa e natural que une o carro a 2 cavalos, junto com esse cocheiro, ela é essa força que pode ser comparada, né, a essa imagem da alma. E aí ele nos fala sobre 2 tipos de cavalos. Um cavalo que é um cavalo belo e bom, e o outro cavalo que tem uma natureza oposta, da onde a gente pode perceber que existe uma certa dificuldade de poder conduzir esses cavalos por conta disso. Ele apresentou os cavalos dos deuses antes como um cavalo de deuses que são perfeitos e, portanto, sendo perfeitos, eles, quando fazem um trabalho em direção ao alto, eles conseguem subir suavemente, ao passo que esses cavalos, que são os cavalos imperfeitos, já encontram dificuldade porque vai ter essa força que puxa esse carro para baixo.
ok? Então, vamos continuar exatamente da onde eu parei. Eu parei quando ele dizia o seguinte, que existem os deuses, então, os vários deuses que ele cita, que trabalham de forma ordenada e que eles realizam todas as tarefas de uma forma harmônica. Então, a última frase que eu li foi: como os cavalos que puxam os carros são dóceis, a subida é fácil para os deuses. Para os demais é uma subida penosa, porque o corcel de uma raça puxa e inclina o carro para a terra, dificultando a tarefa, de condução do carro ao que dela está encarregado. Continuando então agora. É nesse lugar que as almas experimentam a alegria suprema, pois as almas a que chamamos imortais, uma vez que atingiram o zênite, são tomadas de um movimento circular e podem contemplar as realidades que se encontram sob a abóboda celeste. Nenhum poeta compôs ainda um hino em louvor dessa região supraceleste, e jamais haverá algum que possa compor um hino digno do tema. Mas vejamos como ela é, pois, se há um ensejo de dizer a verdade, esse é, mais do que nunca, aquele em que falamos da própria verdade. Pois bem, a realidade que realmente não tem cor, nem rosto e se mantém intangível, aquela cuja visão só é proporcionada ao condutor da alma pelo intelecto, aquela que é patrimônio do verdadeiro saber, é essa verdade que ocupa efetivamente aquele lugar. Daqui se infere que o pensamento de um Deus se alimenta de inteligência e de sabedoria puras, assim como o pensamento de todas as almas que se dedicam à procura do alimento que mais lhe convém, quando no decorrer do tempo puderam aperceber-se da realidade. É nesse lugar que as almas encontram a possibilidade da contemplação das realidades verdadeiras, a qual é uma alimentação benfazeja, até que o movimento circular as faz retornar ao mesmo ponto. Enquanto este movimento dura, a alma pode contemplar a justiça em si mesma, bem como a ciência, pois ela tem em sua frente, sob os seus olhos, um saber que nada tem a ver com este que conhecemos, sujeito às modificações futuras, que se mantém sempre diversificado na diversidade dos objetos aos quais se aplica e aos quais esta existência damos o nome de seres. Nesta existência, damos o nome de seres. Ela é verdadeiramente a ciência que tem por objeto o ser dos seres. Depois de ter contemplado a essência das coisas, uma vez saciada no conhecimento, a alma regressa ao interior do céu e aí repousa. Logo que regressa, o cocheiro põe os cavalos à manjedoura e dá-lhes ambrosia para comer e néctar para beber. Se, quando a existência dos deuses assim é, vejamos agora, se quanto a existência dos deuses assim é, vejamos agora o que se passa com as outras almas. Estas tentam tudo para serem dignas de seguir os deuses, erguendo para cima a cabeça do cocheiro, mas, perturbadas pelos corcéis que puxam o carro, apenas conseguem vislumbrar as realidades. Tão depressa levantam como baixam a cabeça, e como não conseguem dominar a desarmonia dos corcéis, apenas veem algumas realidades, mas não conseguem ver outras. Outras almas existem cuja única aspiração é subir, movimento que logram efetuar com perfeição. Mas isto de nada lhes vale, porque no movimento circular, com a ânsia de se colocarem nos primeiros lugares, acabam por se atropelar umas às outras, e daí resulta uma grande confusão. A luta, os suores, e por culpa dos cocheiros, acabam por se ferir umas às outras, e muitas acabam por perder as penas das asas.
enfim, invadidas por extrema fadiga, acabam por cair sem chegarem a iniciar a contemplação da verdade. E uma vez caída, apenas lhe resta a opinião como simples alimento. A causa que atrai as almas para a contemplação da verdade consiste em que só ali encontram um alimento que as pode satisfazer inteiramente, desenvolver as asas, esse alimento que, enfim, liberta as almas das terrenas paixões. Eu vou comentar esse texto amanhã, só quero chamar atenção aqui para duas questões. Primeiro, né, que ele está falando da alma e desse fluxo contínuo da nossa alma, e aqui ele está analisando agora os seres humanos e está dividindo a nossa alma, vamos dizer assim, de uma maneira mais simplificada, em três partes. Tem aquele que é o cocheiro, que seria a nossa razão mais, né, a nossa consciência mais elevada, que tem a capacidade, né, de fazer pelo menos a tentativa do domínio de si mesmo, e essas outras duas partes da nossa alma, que seria esses dois cavalos, um que é aquele que faz a coisa na busca pela honra, né? Aquele que tem o cavalo que ele está chamando aqui de o cavalo branco, e o outro cavalo que faz a coisa pela busca dos prazeres, pelos seus apetites. Então a gente teria essas três partes, vamos dizer assim, simultaneamente. E a importância de que a gente possa se autoconduzir para essa busca da verdade. E o que eu quero chamar a atenção aqui, que é interessante que ele diz que quando não conseguimos estar ali contemplando a verdade, uma vez que caímos, nos resta a opinião como simples alimento. E isso é fundamental, né? Que a gente possa estar entendendo isso. Ficamos tão sensíveis a esses objetos materiais, a essa mente da existência dual, que muitas vezes só nos resta opiniões e não realmente aquela busca de uma verdade essencial. Isso tudo vai ser comentado novamente, então continuamos amanhã, se Deus quiser. Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.